O problema que o Oruan faz não é que ele é um babaca, ele é um criminoso. A lei anti-Oruan. Eu entendo, porque eu li, né, o texto, que é uma lei sobre... Não é para proibir o Oruan de viver, não é para proibir o Oruan de cantar, mas sim para o Estado não contratar qualquer, e não só o Oruan, qualquer apologia a crime, certo? Sim. É isso que eu entendi do texto. Mas isso não acaba sendo também uma coisa que você pode soltar e falar, mas Maurício, dentro de tanta coisa que tem, isso daí é menor? Vamos lá, duas coisas. Primeiro, uma coisa não anula a outra. Mesmo que isso fosse menor, não é um trabalho que está consumindo a energia que poderia estar sendo gasta em outro trabalho. Segundo, não é uma coisa menor. A maior dor do munícipe de São Paulo hoje, não só da capital paulista, mas de todos os municípios de São Paulo, a maior dor é segurança pública. Tudo bem. Eu vou além. Mas isso não é uma coisa que vai cair na marchinha de carnaval? Não vai. Você acha que as pessoas elas vão ser assassinas porque o Oruan tá cantando uma música? Vai. E aí eu vou dizer só um questionamento que eu tô te fazendo. Então elas vão ser homofóbicas se a marchinha... Não, é diferente. Vamos lá. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é eu fazer uma piada de mau gosto, eu tenho que ter a liberdade para ser um babaca. Por exemplo, se eu quero errar o teu pronome porque eu sou um babaca, eu por tenho que ser punido socialmente por causa disso, mas não criminalmente. Eu tenho que ter a liberdade de ser um babaca. O que faz não é que ele é um babaca, ele é um criminoso. Quando você tem um cara que ele literalmente usa todo o seu poder de mídia para cantar o hino de uma facção criminosa para crianças que nem têm o seu córtex pré-frontal ali totalmente formado biologicamente, você está diretamente influenciando esse cara que mora numa realidade absolutamente horrível, que, olha, o caminho mais rápido para você pegar as melhores meninas, para você andar com uma arma na cinta, para você andar com os melhores carros, é ser igual o que esse cara tá cantando. Isso ocorre no Brasil, isso ocorre. Então, mas não cai no lugar do Deixa eu tirar uma Cabeleira dúvida. do Zezé? Não, cara, é diferente. Só uma dúvida, vocês são a favor desse mesmo tipo de legislação em relação a jogos, por exemplo? Não, porque é diferente. Porque eu aprendi a cantar o hino do Terceiro Comando jogando Counter-Strike. Mas qual que é a diferença? E o terceiro vai descendo a ladeira. Qual que é a diferença? O cara, quando ele joga um videogame, inclusive existem estudos estatísticos que mostram que quanto mais videogame você tem, menos violência você tem. Esse cara, ele não está inserido necessariamente num ambiente onde você tem uma glamorização daquilo. Isso é uma fantasia. Seria como... Existe um espectro, foi o que eu expliquei no debate lá com o Felipe, das coisas que são claramente não apologia, das coisas que são claramente apologia. Aqui no meio tem uma zona cinzenta. Então, por exemplo, se eu pego assim, Django Livre, o Leonardo DiCaprio estava interpretando um racista. Esse cara tem que ser preso? Não. Isso é claramente uma não apologia. Por exemplo, tem coisas que estão na linha cinzenta, que é um debate mais complexo, eu aceito argumentos dos dois lados. Por exemplo, o caso do Planet Hemp nos anos 90. Eu acho que não é apologia. Mas eu entendo e acho que tem bons argumentos falando que aquilo é apologia. Beleza, tá na linha cinzenta. Quando você pega o Oruan, ele tá aqui, ó. Ele literalmente, com a camiseta, mas do pai dele, foda-se. Eu quero a liberdade para o maior comandante do Comando Vermelho, liberdade para ele. Eu estou aqui num baile com pessoas com fuzil na mão gritando, fuzil pro alto é só pipoco, não sei o que lá, cantando o hino de uma facção criminosa. Isso tá muito longe da linha. Não dá pra você jogar um GTA aí no meio, não, o GTA não tá aqui. O GTA não tá aqui, o GTA é uma fantasia. O que ele está fazendo não é real. Ele tem literalmente tatuado no corpo dele a foto do pai dele, a foto do tio dele que assassinou o Tim Lopes, né, através de uma katana e depois, sei lá, inventou o método de tortura micro-ondas. Então, dentro desse espectro, é muito diferente, as coisas estão muito diferentes. E lembrando, para você analisar se uma coisa ela é apologia ao crime ou não, ela é caso a caso. Você não consegue fazer um balde genérico e jogar as coisas lá. Quais são os critérios? Porque o caso a caso pode... Aí é que tá o grande debate. Isso é muito difícil. Não é o Arthur, não é a Ava, não é o Maurício que vai decidir. Isso a sociedade... Nem a vereadora de São Paulo, também não. O vereador de Goiânia. Não, ela nem poderia fazer isso. Mas, na verdade, já existe isso no Código Penal. Então, em alguma instância, a sociedade, através dos seus representantes, já entenderam que em algum momento vai ser decidido se alguma coisa é ou não é apologia. Quando é? Aí, de novo, aí é caso a caso. Logo, é muito difícil. Você não é contra a proibição dessa apologia, uma vez que não é o Estado bancando? Depende. O projeto não faz isso. Eu, pessoalmente, sou. Tá. Eu sou a favor de proibir o Oruan de cantar.
Só o Oruan. Não. Qualquer pessoa que faça uma apologia. Eu sou a favor de proibir o MC Pose do Rodo fazer um baile privado com um bando de pau no cu. Essa é a verdade, desculpa falar aqui. Inclusive um bando de playboy, tá? De pelinha branquinha, falando, aqui é a comunidade preta. O caralho, o cara branco igual um papel lá, vivendo uma realidade que ele nem vive, glamourizando um idiota que faz uma música que dá entender não, que ele homenageia o cara que vai fazer um assalto a um carro forte e deixa um pai de família tetraplégico. Esse cara tem que ser proibido de cantar. Deixa eu fazer uma pergunta, porque essa é uma discussão que é onde eu acho que o liberalismo se embaralha. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque traz essa mediação do Estado, o Estado proibindo determinadas manifestações. E o projeto, ele tem, o projeto de lei aqui de São Paulo, ele tem um aspecto que não está falando só sobre droga, está falando sobre sexo. Tipo, expressão, está escrito lá, de expressão sexual. Você está confundindo com o outro, com o Pierre que o cara chamou de pele anti-Anitta. Acho que é outro. Não, é no mesmo, eu me perdoe por não saber a palavra. Sim. Não sei se é de apologia sexual explícita. Eu não sei se alguém puder da produção. Tem isso daí? Eu não lembro também, lembro, sinceramente. Porque aí a gente cai num outro lugar também, né? Porque quem é que não pode falar sobre sexualidade? Pois é. Né? Porque quando você vai... Não fica nessa linha assim. Mas aí nem põe isso, porque assim... Aí vamos lá, eu tiraria essa expressão. Eu não sei do que você está falando, mas assim, se tem, eu tiraria. Porque senão a gente cai num... Eu posso... Vê pra mim, por favor, porque... porque sexo não é crime. Eu vou checar. Não é por isso, porque aí você cai no moralismo barato. Sim. Aí eu acho errado. O que é vulgar, o que não é vulgar. Exatamente. E outra coisa, eu fiz um debate com o Felipe achou uma palavra que eu também achei problemática. Qual era a palavra, você lembra? Apoio, né? Ele falou que em determinado parágrafo, quando eu coloco o apoio ao poder público, poderia ser enquadrado, por exemplo, o cara vai fazer um show privado para 100 mil pessoas, você precisa de um alvará do bombeiro, então aquilo poderia ser caracterizado como um apoio do Estado. Então, beleza, vamos tirar uma palavra aqui ou outra, beleza. Eu acho que o debate não tem que estar no tecnicismo do projeto, mas no espírito do projeto. Entendeu? Que é o que o projeto quer fazer? O projeto quer acabar com a glamourização do crime organizado. E, de novo, a gente não tá falando aqui do, sei lá, o cara roubou um pão lá porque tava com fome, cantou a realidade dele. Mas isso não vai glamourizar mais? O quê? O proibir? Não. Lógico que não. Se fosse assim, o nazismo seria absolutamente glamourizado aqui no Brasil, né? Porque o nazismo é proibido. Mas tá começando a ser glamourizado fora. O quê? Tá começando a ser glamourizado fora. Tá, principalmente nos países que são mais permitidos. E eu já fui da opinião liberboba, de falar assim, não, eu acho que tem que dar holofote pra essa opinião pra você ver quem são os nazistas. Ainda mais num país de QI 83, onde os caras não sabem nem falar o português, você não pode liberar certos tipos de discurso. Então o grande liberal é a favor de cerceamento de liberdade de expressão. Sou a favor do MC Pose do Rodo. Não, um exercício que eu faço aqui, Ava, eu faço aqui pra você também. Tô te ouvindo. Eu fiz com o Felipe. Você pega, por exemplo, se eu cantar essa música, aqui é do bonde da Ku Klux Klan. Preto nós mata. Não tem preto disso. Com ideia. Não tem ideia com preto. E trocar aqui o chicote estala. Isso pode? Isso não pode. Vamos trocar então. Tem exatamente estas frases na música do cara. Nós desce pra pista pra fazer o assalto. Eu só troquei o crime. Entendeu? Então eu acho que sim. Você tem que ter proibição, tá, de determinados tipos de discurso. Eu acho um absurdo, cara, com todo respeito aí quem é, eu sou anarcocapitalista, então seja o bobo, cara, seja o bobo, porque eu não acho certo um moleque ser pago com dinheiro público ou privado pra poder cantar hino de Comando Vermelho, irmão. Esse cara tinha que estar preso. Eu só vou fazer uma campanha, vamos por Ouro pra conhecer o pai dele, ficar lá convivendo com o pai dele. Tem uma, eu fiz a pesquisa. Eu só chequei aqui. Mas eu sou ignorante, né? Então eu procurei no chat GPT mesmo. E segundo o chat GPT não tem nada sobre sexo. É o que eu ia dizer, na verdade tá na justificativa, não tá nos artigos. Nos artigos da lei, então não é lei, tá no texto da justificativa. Eu tiraria também. Bom, eu nem proporia essa lei porque ele é abstrato. Eu não proporia porque eu realmente acho que é um espantalho. É um espantalho para pensar tantas outras coisas que são financiadas pelo poder público, que são financiadas pelo dinheiro público, que são mais nefastas. Eu cito como exemplo aqui, a gente não conseguiu avançar, por exemplo, na legislação em relação ao trabalho análogo à escravidão. Então você consegue ter proprietários de terra em que suas propriedades tiveram trabalho análogo à escravidão constatados, pegando dinheiro no BNDES, pegando plano safra. Então você tem problemas reais, crônicos, sendo financiados pelo poder público. Isso aqui. E a gente precisa avançar nessa... O crime organizado
super real. O Comando Vermelho é mais do que real. Mas a gente não tá falando que a gente não tava... Eu não tô discordando, eu tô provocando, eu tô questionando. Até onde eu sei, o Oruan não foi indiciado, Agora você é o cara do provocações, você não é do achismo? Eu só tô provocando. Marcelo tá... A bujanra, querido. tá bom. O que é a vida? Vai. Que é a vida. A minha provocação é... Isso não vai cair no meu espectro, que é a coisa da piada? E se o cara estiver fazendo uma piada sobre... De novo, Meirelles, vamos Cara, lá. eu sou a favor de matar a velha. Já existe a tipificação penal para apologia ao crime. Ela já existe. Tá. O que se entende? Existe um espectro de discursos onde, como eu falei, coisas são claramente não apologia e coisas são claramente apologia. Existe uma zona cinzenta? Existe. Essa zona cinzenta existe e esse debate não é simples. Como eu falei, pra mim, eu não sei hoje, se você me perguntar, tua opinião, defende aí Planet Hemp, anos 90, se pode ou se não pode fazer. Cara, esse é um debate complexo. É complexo, é difícil, cara. E não a gente vai ter do que âmbito do município. Nem é do âmbito do município, né? Justamente por isso eu acho um problema uma legislação dessa numa Câmara Municipal. Mas eu acho que a gente está vivendo, por exemplo, essa discussão sobre apologia ao crime que é paralela, por exemplo, à discussão da tentativa de golpe. Tentativa de golpe é crime, porque o golpe não se consolidou. Eu acho que esse é um debate que precisa amadurecer no Congresso Nacional para que a gente consiga legislar de maneira honesta. De maneira honesta com quem elegeu a gente para as câmaras municipais. Mas, a vereadora, ela pôs um projeto que ela tem caráter absolutamente administrativo. E mais, ele tem efeito prático, né? Por exemplo, como é que funciona hoje para você contratar um projeto? Eu vou contratar o stand-up do Maurício. Maurício, tá. Não é eu chego e contrato. Quanto tempo você tem o stand-up? Qual é o teu público-alvo? Você vai falar sobre o quê? Você vai cruzar determinado... Beleza, é uma baita burocracia. Contratei. Chega lá, você faz uma apologia clara. Pessoal, é o seguinte, eu quero que todo mundo saia daqui, sei lá, e faz uma tatuagem do Comando Vermelho, tô falando sério, não é piada, blá, blá, blá. Entendi. O que o projeto faz? Ele faz com que você pague uma multa de 100% do seu cachê. Então existe um efeito prático, baseado numa legislação que já existe, que é lá do Congresso Nacional. Eu extrapolo esse debate. Eu acho que a gente deveria fazer um debate para criminalizar o discurso. Eu extrapolo, eu vou pra cima. Isso vai totalmente na contramão, em conflito com uma defesa da liberdade de opinião a todo custo, da liberdade de humor, da liberdade das provocações. Claro que não. Aí esse é um ponto. Mas o outro maluco, ponto... eu tô fazendo a esquerda ser a favor da liberdade de expressão e a direita ser contra, maluco. Agora, porque tudo tem que ser pelo critério da lei, tudo tem que ser qualitativo, porque veja bem, a gente tem uma lei federal sobre transitado em julgado. Eu não posso hoje, tem várias legislações, tem milhares de leis nas câmaras municipais sobre pessoa condenada pela Maria da Penha não poder tomar posse em cargo público, só se for transitado em julgado. Eu não posso pressupor, enquanto estiver na segunda instância, que aquela pessoa não é digna de tomar posse. Se uma pessoa que já foi condenada em segunda instância, inclusive por lei Maria da Penha, ela já foi condenada, ela pode ser nomeada porque o poder público preza pela presunção da inocência, então tem que ser transitado e julgado. Qual é o critério factual que eu tenho para num município dizer, não, eu posso nomear porque não é transitado e julgado, mas eu não posso contratar? Sabe, é inconstitucional e é um debate, volto a dizer, pueril. Não, mas eu tenho um caso concreto aqui. Se eu fizer uma música, sou do bonde da Ku Klux Klan, com preto não tem ideia, a gente desce pra escravizar, você acha que eu posso fazer essa música? Não, porque já é constitucional. Nazismo é crime. Não, é racismo, mas enfim. Você falou Ku Klux Klan. É porque Ku Klux Klan é um desdobramento norte-americano. Mas que seja, eu não posso fazer isso. Eu não posso ser contratado numa prefeitura pra cantar que é do bonde Ku Klux Klan. Não posso. Por que eu posso cantar? Sou Comando Vermelho desde pequenininho. Aqui é do bonde que desce pra pista e faz o assalto. Por quê? Primeiro ponto, eu tenho dificuldade na sua afirmação de que você não poderia ser contratado em algum município fazendo isso. O MC Reaça teve contratos com o poder público em prefeituras. O que ele cantou? Em eventos. Ele cantou músicas de apologia à violência contra a mulher. É que assim, eu não conheço esse caso, aí eu teria que trazer aqui pra gente avaliar. Exato, aí eu tenho dificuldade de ter certeza de que você, com essa música, não seria contratado em alguma prefeitura brasileira. Não, calma. Que é a sua pergunta. Então, mas a pergunta é, você acha que eu deveria? Então, independente se eu conseguir ou não. Aí é porque a gente não tinha feito esse debate até agora. Você acha que se eu fosse prefeita, eu contrataria o Ouro? Não, a pergunta não é essa. Eu pagaria? Não, mas deveria uma coisa, a legislação é outra. Você acha que eu deveria poder ser contratado por uma prefeitura pra cantar Sou do bonde da Ku Klux Klan, com preto comigo é só no chicote? Eu posso
Você acha que eu deveria poder? Deveria, volto a dizer, é um campo filosófico. Eu não contrataria se eu fosse prefeita. Deveria... Vamos lá, vai. É filosófico, não, deveria Concorda opinião. comigo uma vez. Fala que não dá. Eu já concordei com você várias vezes, lá que você é carente. Fala que não dá. Eu já concordei com você várias vezes. Eu tô carente não, só por um sim seu. Eu concordo, Arthur. Vai, manda um concordo. Quando eu digo pra você que eu não contrataria, pra mim é um parâmetro. Eu contrataria? Não. Eu levaria meu filho no show do Oruan? Não. Eu acho que o dinheiro público deve ser gasto? Também não, mas eu também não acho que o dinheiro do contribuinte deve patrocinar um processo legislativo que é incongruente, impertinente e pueril. Mas não tira desse debate, vamos nesse debate. Se você fosse a legisladora... A gente não falando sobre a lei? Vamos supor que você fosse uma juíza. Como é que eu vou sair do debate? Você é uma juíza. Você é juíza e legisladora. Você vai decidir se um prefeito pode ou não contratar o show de um cara que fala sou da Ku Klux Klan, com preto tem que escravizar mesmo. Você permitiria ou você não permitiria? Tô falando se você faria se fosse o prefeito. Você permitiria isso? Eu não consigo fazer um exercício de se eu fosse juíza, porque eu não estudei pra isso. Eu não sei ser juíza. Eu sei ser vereadora de Goiânia. E na Câmara de Goiânia eu não proporia isso. Eu entendi. Ela tá num beco sem saída, eu não vou não tô num beco sem saída. Você teria que trabalhar muito para dar conta disso. Vamos lá. Agora, o meu ponto então, a pergunta é simples. É sim ou não? Você virou acha... inteligência agora. Não, é muito simples. Você acha que deve ser permitido um prefeito contratar o MC racista para falar que ele é do bonde do Ku Klux Klan e que preto tem que ser escravizado? É sim ou não? Eu acho que se esse caso fosse a justiça veria a lei que está valendo. E a lei que está valendo tem que ser constitucional. O juiz não pode julgar uma lei que é inconstitucional. E a lei, do jeito que está proposta, é inconstitucional. A gente está falando sobre lei, não é sobre a minha opinião. Qual lei você está falando? A lei, o projeto anti-Oruan é inconstitucional. Não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Como é que você sabe que ele não é inconstitucional? Ele já avançou? Ele não é constitucional. Como é que você sabe que é inconstitucional? Porque ele está legislando sobre aquilo que não tem matéria, não tem parâmetro. Ele não está. Ele não legisla sobre matéria penal. Ele não legisla sobre matéria penal. E outra, ele não faz censura prévia do artista. Ele faz censura prévia do conteúdo que já existe. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu vou prestar um serviço para a tua prefeitura lá, eu não chego lá e falo assim, você pode ou não contratar o Arthur. Não é assim que funciona. Você pode ou não contratar o Arthur para este espetáculo. E existe um escopo que vai ser analisado ou por um conselho, ou por um secretário, o que seja. E você pode olhar e falar assim, eu gosto muito do Arthur, mas este escopo aqui não vai ser contratado por motivo A, B, C, D. Entendi. Então, no caso, você está falando de um show específico. Se o Oruan vier cantar outras músicas, ele pode ser contratado. Se o Oruan vier aqui e falar assim, como no vermelho... Óbvio. Não, isso é interessante. Mas o projeto é esse. Não, mas não fala sobre repertório. Sabe o que vocês conseguiram fazer? Vocês conseguiram... Convencer ela. Não. Vocês conseguiram chegar em consenso, tipo assim, eu entendi o ponto dela, entendi o seu. Eu não cedi em nada aqui. Modéstia à parte, neste debate eu não cedi em nada. Modéstia é muito bom. Desculpa. Não, porque a lei aqui eu não cedi em nada. Eu cedo em várias coisas. Nesse aqui eu não cedi. Entendo. Realmente você não cedeu. Mas... Não, você me esclareceu um ponto, porque no projeto não está escrito isso. Pois é, porque você está falando de... Não, calma. Mas eu entendi o ponto dela. Que assim, quando você fala assim, é lei anti-Oruan, me dá a impressão assim, não dá pra contratar uma pessoa que faça apologia. E o Oruan só faz apologia. E se agora eu vou te fazer uma pergunta. E se nessa contratação, porra, a minha prefeitura adora o Oruan. Eu trabalho em Limeira. Amam o Oruan. Nossa, Limeira ama o Oruan. Sim. E tá especificado que ele não pode cantar essas 3 músicas X, P, T, O. Não pode cantar. Hoje, o projeto permite. Eu sou contra. Aí a gente vai extrapolar o debate do projeto. Porque ele é um cara que já fez apologia anteriormente. Aí a gente vai entrar numa outra questão. Aí eu entro na seguinte questão. Quem é o Oruan? Qual é a história do Oruan? O Oruan, ele tem uma história diretamente ligada ao Comando Vermelho. Ele é um cara que ele só ascendeu na vida porque ele é filho do dono, como ele mesmo canta. Esquece o Oruan. Pega o MC Claudinho, que só canta música... Aí beleza. Aí beleza. É porque esse é um ponto que a gente cai em um lugar muito perigoso. Não é especificamente ligado ao crime organizado. Não, é porque se você pensar, o governador do meu estado, o Caiado, ele é o 6º governador da família dele a governar Goiás, ele é o 6º. Toda a família dele, antes dele, tem condenações por trabalho análogo à escravidão, por trabalho escravo. O primo dele tá na lista suja do trabalho análogo à escravidão. Ele é o governador de Goiás, ele é do seu partido. Tem meu partido? Ele é do União Brasil. Meu partido é uma missão. Não, você é filiado no União Brasil. Não sou mais. Você não é mais filiado, então é o partido Kim, União Brasil. Pois é. Então, ele usou para se eleger. O partido dele é a missão. Tudo bem. Acontece que a gente tem um governador com histórico de condenações por trabalho análogo à escravidão que pode tranquilamente transitar na política. Então, eu sou contra. Quais as heranças
que nós somos intransigentes? Com quais heranças nós somos intransigentes? Eu sou contra. Eu acho que eu sou... É a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Imagina, legal. tá louca? Eu acho que o Caiado, que é um bolsominion do caramba, eu acho que ele tinha que ser extirpado da política. Porque a gente tem vários quadros na política que são herdeiros. Mas você não veio com achismos agora sobre, tipo... Eu tô achando legal que tá tendo uma... Vocês são muito bons de debate, muito bons. E ao mesmo tempo vocês são muito autênticos. Mas é muito legal ver que ele fala assim, cara, eu sou contra. E você fala, peraí, eu não sabia disso. E aí quando a gente fala do negócio ali da situação da... Você proibiria, mas se tivesse essa situação, eu acho que você quase tá pra ceder e falar assim, porra, se for pra cantar com um repertório XPTO, talvez... Sim, mas Maurício, o projeto, em nenhum momento... Vamos lá. Eu acho que você tem que proibir certos discursos, sim. Eu sou a favor disso. E eu não sou liberbobo falar que não. Vamos lá. Especificamente o caso do Oruan é um cara que está ligado diretamente ao crime organizado. Eu posso dar inúmeros elementos para isso, mas então, já que a gente vai tirar do nome dele, beleza. Tá. Vamos pegar um outro MC. Meirelles. MC Meirelles. O MC Meirelles canta de sexo, o MC Meirelles canta de não sei o que lá. Beleza. Eu acho que administrativamente é uma ação condenável você contratar um show como esse. Ok. Claro, mas eu não tipificaria isso de forma penal. Não dá, entendeu? Não dá. São esferas diferentes. Então, beleza. Aqui, o que eu tô falando é, quando a gente trata de crime organizado, é como se a gente... É tipo um tumor maligno, é tipo um câncer maligno que você tem que fazer uma quimioterapia, cara. Nós temos um problema endêmico de crime organizado no Brasil. Então, eu acho que não dá pra gente ficar fazendo concessões em nome de opiniões inteligentinhas. Mas você concorda que é muito abstrato, Arthur? Não é. Nesse caso é concreto. MC Oruan, agora, ele acordou e falou, de sacanagem de falar, agora eu sou coach religioso. Ótimo. Então foi o seguinte, mostre um histórico disso, dê elementos pra você mostrar que você vai dizer o tempo? A sociedade através de caso a caso. E por isso que eu tô falando que o debate ele não é simples. Não dá pra gente pegar e fazer. Não é. É uma linha aqui, é mó fácil, desenhar ela aqui pra você. Não dá. É por isso que vocês existem. Quando eu falei sobre o Caiado, por exemplo, você falou, eu sou contra. Mas você é contra o quê? Você é contra que ele possa disputar a eleição? Sim. Que ele possa estar na vida pública? Calma. Eu sou contra... Porque sendo nesse mesmo nível de rigor porque mesmo você tá tendo o Oruan, a gente pode aplicar esse nível de rigor aos que são herdeiros, sabidamente herdeiros de trabalho escravo. A gente vai aplicar esse rigor. Eles não podem estar na vida pública. Vamos lá. Não podem disputar a eleição. Calma. O fato é o seguinte, especificamente, no caso do Caiado, eu não vou saber dizer porque você teria que trazer os elementos, mas vamos pegar esse caso hipotético, onde você tem uma família, onde claramente essas pessoas foram, ascenderam na vida por causa de trabalho análogo à escravidão. Eu digo até um outro exemplo para você, que é o de esquerda. Pega o João Campos. Ele é literalmente descendente de senhores de escravos. E é namorado da Tabata e tá aí falando que é de esquerda e legal. Colinho verde dele lá falando, sou mó a favor dos negros e das minorias. Hoje ele tem essa fortuna que ele tem porque a família dele explorou um monte de escravo. Sim, me processa aí se for mentira. Pois é. Então, eu acho o seguinte, a gente poderia criar uma tipificação para impedir... Sim, mas aí a gente vai criando um critério tão difícil que eu nem sabia... Eu moralmente sou a favor disso. Mas como é que a gente faria isso pragmaticamente? É muito difícil. Não sei, estaria aberto a debate aqui. É muito difícil. O que eu tô falando é que no caso deste especificamente... Agora, pontualmente... É muito nítido. No espectro, como eu digo... Porque nesse caso é mais fácil... Porque a história dele tá muito... A minha preocupação é de que essa facilidade tem outras raízes. Porque de preconceito estético, de ponto de partida. Eu vou dar outro exemplo pra você. Estético não com ele, mas com a música dele. Vamos pegar então, por exemplo, o contrário. Eu não gosto de sertanejo também, mas o sertanejo é o que domina o meu público. O meu público majoritariamente gosta de sertanejo. Se o Gustavo Lima fosse cantar Tchê, 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 com o Mano Vermelho e você, tem que ser proibido. Tem que ser proibido. Não só de ser contratado na prefeitura. Ele tem que ser proibido de cantar isso em um show privado. Mas existem, talvez, músicas sertanejas que falam, vamos beber e pegar o carro. Sei lá, tô dando um exemplo assim. Sim. Não é um crime organizado, mas é uma Mas ação... não é crime organizado. Aí você tem... Eu acho que a gente tem um problema específico com crime organizado. Tá, entendi. Se você falar assim, pô, cara, você pega assim... Cara, esse exemplo que você deu é muito bom. Vamos beber e dirigir, porque beber e dirigir é da hora. Eu sou contra. Eu também sou. Mas aí a gente tem que analisar caso a caso. Peraí, esse cara é grande, esse cara tá influenciando pessoas. Nós temos um problema endêmico de beber e dirigir. Mas é caso a caso, velho. Mas é caso a caso. Eu acho Mas, Maurício, por isso que eu tô falando. É difícil porque é caso a caso. Sim. Por exemplo, eu não posso chegar pra você e falar o seguinte. Vamos criminalizar, tô dando um exemplo aqui, a frase sou filho do dono. Não dá, cara. Senão todo mundo vai preso. Agora, o Oruan tem especificamente uma música onde ele fala que ele é filho do dono porque ele fala que ele é filho do Marcinho VP.
Então, esta música tem que ser proibida. Não a frase, mas esta música tem que ser proibida de ser cantada. Não, mas se o cara quiser cantar dentro da casa dele, o problema é dele. Agora, se ele vai fazer um show para milhares de jovens, cantando isso, influenciando as pessoas a entrarem no Comando Vermelho, tem que ser proibido. Mas você acha que as pessoas ouvem a música e elas querem entrar no Comando Vermelho? Eu não acho, eu tenho certeza. Isso é uma questão... Porque você não acha que não é questão nem de opinião, isso é estatístico. Se você pega, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para você. Você pega o TikTok. O TikTok é uma empresa chinesa. O TikTok na China, ele é extremamente regulado. O TikTok na China, você tem horas para usar ele, você só vai ver o conteúdo que o governo te deixar, etc. Você chega para essas crianças e fala assim, o que você quer ser? Quero ser astronauta, quero ser historiador da China, quero ser político, só profissões maravilhosas. Pega o TikTok fora da China. No Brasil, por exemplo, é desregulado. O cara fica o dia inteiro lá vendo MC. Chega para o que você quer ser? Menina quer ser influenciadora, moleque quer ser MC. Então, você é a favor da regulação da mídia? Não, calma. Calma. Primeiro eu estou diagnosticando que há uma influência direta entre discursos e preferências de vida. Isso tá óbvio. Quando você pega especificamente a glorificação do crime organizado, por exemplo, eu posso fazer, eu quero que meu filho seja um MC, ou que ele queira ser um MC? Não, mas não posso proibir as pessoas de quererem ser MCs, ok. Agora, eu não posso permitir que os filhos de tantos brasileiros queiram ser do crime organizado. Isso não dá. Eu acho esse ponto interessante, só que a gente cai no lugar da falha, na minha avaliação, que é, se é caso a caso, não cabe a uma legislação municipal. O caso a caso não cabe a uma legislação municipal. Porque a gente não tem condições, então como é que eu vou, a partir de uma legislação municipal, avaliar o caso a caso? Mas já existe. Sem o vamos lá. Deixa eu só concluir aqui rapidinho isso. Esse é um ponto. O outro ponto é, a gente vai escolher quais os crimes a gente é rígido e quais a gente é condescendente. E eu tô falando crimes contra a coletividade. Eu não tô falando pegar o carro e dirigir bêbado, embora seja muito grave. Eu tô dizendo crimes contra a coletividade, como, por exemplo, escravidão. É um crime contra a coletividade. Vou dizer um outro crime contra a coletividade. Os crimes contra a democracia são crimes contra a coletividade. E a gente tem um grande debate de a gente vai cercear as pessoas que falam contra a democracia de produzir conteúdo. A gente acha que essas pessoas elas podem ter condições de continuar influenciando os outros? Vamos lá. Primeiro assim, esse outro debate que é muito favorável para mim, porque eu sou completamente contrário a crimes contra a democracia. Então, você acha que o Paulo Figueiredo poderia ficar falando... Eu não quero te enquadrar, eu quero te entender. Sim. Por exemplo, se eu falasse assim, o Rodrigo Constantino, ele pode ficar falando de GLO? Não pode, ele tinha que ser preso. Tá? Eu nem digo isso, mas é que no caso do crime organizado no Brasil, nós temos uma situação endêmica. Então você fala o seguinte, nós vamos escolher os crimes que são, sim... El Salvador foi resolvido assim. Como é que o cara fez? Ele basicamente falou assim, quais são os crimes ligados às facções criminosas? Nós temos crimes de lavagem de dinheiro, porte de arma, tráfico de drogas, eu não lembro agora, são 6 crimes lá. Especificamente esses crimes, nós vamos aumentar muito a pena, nós vamos agilizar o julgamento e nós vamos pra cima de todo mundo. Resultado, tá prendendo gente porque tem tatuagem. Pois é. O cara tatua, eu sou da gangue 18, esse cara tem que ser preso. Não, tá prendendo porque tem tatuagem, não necessariamente tatuagem de crime organizado. Tatuagem de crime organizado e mais. As pessoas... É só tatuagem de crime organizado. É só de crime organizado e as pessoas... E ainda pega a lenda, o palhaço, então não, o cara... Não. Lá é bem claro. Lá o cara, para ele pertencer à facção 18, ele tem que tatuar o 18. Ele tatuou o 18, vai preso. Aí o que acontece? Essas pessoas, quando comprovadas, lá é um estado de exceção, e aprovado pelo Congresso, não é uma ditadura. Eles aprovaram isso no Congresso, tem que ser renovado todo mês, e eles fizeram um estado de exceção que permanece até hoje com aprovação popular. Prendeu todo mundo. Bom, agora que a gente prendeu que El Salvador era o país que tinha 103 mortes por 100 mil habitantes por ano, passou a ter 1.1, negócio assim, foi o país mais seguro, talvez é um dos mais seguros do mundo. O país mais perigoso do mundo, um dos mais perigosos do mundo, se tornou um dos países mais seguros do mundo em questão de meses. Agora vamos controlar os excessos? Vamos chegar aqui e vamos ver quem a gente prendeu que estava errado. Começa a soltar. Perguntaram para essas pessoas, você achou errado o que aconteceu com você? Olha, eu achei errado, mas eu achei necessário. Porque onde eu morava, a minha mãe, ela era absolutamente abusada todos os dias por um cara da facção criminosa que ia lá abusar dela, e eu tava quase entrando pra facção criminosa porque não tinha outra opção. Hoje não, hoje eu tô livre. Fiquei preso aí, foi injusto? Foi, mas valeu a pena pra mim. A noção individual, a gente até cai no debate que a gente tá falando, a noção individual de liberdade, ela varia muito de tempo em tempo e de lugar em lugar. Você chegar, por exemplo, na China e falar pro cara, aqui só tem um partido, você não pode falar mal do partido. Fala, mas eu tô feliz assim. A liberdade pro chinês não tem o mesmo valor que tem para nós, por exemplo. Então, o que eu tô dizendo é, especificamente no caso do Brasil, especificamente em 2025, especificamente com crime organizado, nós temos um problema que precisa, sim, de uma exceção. E você acha que uma lei sobre funk
Não é sobre funk. Sim, incide sobre o crime organizado. Não é sobre funk. É porque me parece, assim, um caminho absolutamente intangível. A gente tem um problema realmente crônico de crime organizado. Sim. Aliás, um problema crônico de crime organizado que ele é muito maior para além das nossas jurisdições. Eu sempre digo isso. Eu já contei um pouquinho da minha história para você. Eu sou nascida e criada numa favela. Os moleques com quem eu cresci, eles não iam na fronteira com a Amazônia buscar fuzil. Esse fuzil chegava na mão deles. A gente tem uma série de agentes públicos e privados que facilitam isso para que o crime organizado prospere. A gente pergunta muito quem financia o tráfico, mas a gente pergunta muito pouco quem é financiado pelo tráfico, porque a gente tem o tráfico internacional de drogas e de armas movendo bancadas, financiando políticos. A gente tem realmente um problema crônico sobre isso. E a gente tem, lá na pontinha desse problema crônico, o filho de um traficante que está preso, que despontou como um artista de funk fazendo apologia ao crime. Qual é o nosso papel enquanto agente público para pensar o crime organizado? Será que a gente não ajuda o debate público a ficar mais pobre quando a gente acha que o problema do crime organizado é o Oruan, quando na verdade a gente tem o maior carregamento de fuzil já apreendido na história do Brasil foi no Galeão? Não foi numa favela que o pai do Oruan mandava? Não foi lá naquelas relações dominadas pelo ciclo próximo do Oruan? Não foi. Não. Foi. A maior apreensão de fuzil do Brasil foi no Galeão. Não, vamos lá. Mas acho que uma coisa não invalida a outra. Não invalida. Mas eles têm relação. Pode ajudar a empobrecer o debate. Não, essa apreensão de fuzil, pode ser que essa especificamente não, mas a gente sabe que a maior parte dos fuzis ilegais que entram no Brasil são para o crime organizado. Então, assim, pode ser que essa não, o que eu duvido. Sim, são por mas são por crime organizado. É isso que eu tô dizendo, o crime organizado é movido de agentes públicos, de espaços de privilégio. Você quer ver um debate institucional que está acontecendo agora? Por que isso é tão importante? Na história do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho sempre foram rivais e eles nunca fizeram uma trégua entre si. Eles estão fazendo agora. Por quê? Porque agora foi apresentado o projeto Pena Justa, que se não me engano é do CNJ com o Supremo, é um absurdo, presidido acho que pelo Barroso, se não me engano, que basicamente tem uma série de medidas absurdas, tipo, enfim, soltar quem foi preso por furto, receptação, etc. E pra mim a mais grave é isolar menos os chefes de organizações criminosas. O que esses caras estão fazendo? Vamos dar uma trégua agora? Porque agora eles estão debatendo isso e, em paralelo, a gente mete o Oruan para glamorizar isso e você tem um molde social perfeito para que se passe afrouxamento de pena para líder de comando de crime organizado. Então, isso tudo é interligado, não dá para você isolar. Então, você acha que o Oruan é uma encomenda? Ele é encomendado? Com certeza absoluta. Quer ver então, vamos fazer uma pergunta para você, Ava. Se o Marcinho VP sai da cadeia hoje, saiu hoje, acabou de sair, saiu. Você acha que ele ia viver uma vida de pobre ou uma vida de rico? Bom, provavelmente uma vida de rico, mas que precede o filho dele, né? Não, calma. Como é que um cara que acabou de sair da prisão poderia, por exemplo, tô dando um exemplo hipotético, andar de Lamborghini? Presente do filho. Então não vem me dizer que não é encomendado, porque é. Você quer ver mais? Eu vou mais aqui. Você pegando a experiência individual do Marcinho VP pra pensar as encomendas do crime organizado. O crime organizado é muito mais poderoso do que você imagina. O crime organizado forma advogados para defendê-los. Tenho certeza que é muito poderoso. Advogados que, inclusive, se utilizam das prerrogativas da ordem para acessar. Então, isso é muito mais grave do que o funk. Eu acho que essa discussão, ela é muito longa. É demais, cara. Mas por isso que eu tava ouvindo aqui, eu falei, cara, não tem como interromper essa discussão, porque ela é longa.